Olá, crianças lindas, tudo bem? Vamos fazer uma correção aqui de matemática. Matemática tá bem tranquila essa semana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre material dourado, sobre ábaco e também sobre continhas de multiplicação. E vocês estão treinando? Estão estudando a tabuada? É muito importante estudar a tabuada, viu? Então vamos lá. Sequência 0026, então confere se você está com ela. Então vamos lá para a correção. Começa assim, ó. Qual é a origem do Dia das Crianças? Olha, vamos ler. Como é que começou o Dia das Crianças? Ó, no Brasil, a data surgiu por força de lei. Ela foi criada em 1924 a partir de uma proposta do deputado Galdino do Vale Filho e foi oficializada pelo então presidente Arthur Bernardes, que governou o Brasil entre 1922 e 1926. Por quase 4 décadas, a situação mudou a partir de 1960, quando a empresa Johnson Johnson e a fábrica de brinquedos Estrela se associaram para lançar a promoção Semana do Bebê Robusto. Aproveitando a comemoração já existente, vamos decompor o número. Então, o número aí é 1924. Como é que ficou? Lembrando que eu começo pela unidade. Então, ficou o 4 na unidade, o 2 na dezena, o 9 na centena e o 1 na unidade de milhar. Se eu for ler o número 1924. Depois pede para você também decompor o número 1922. Então, ficou 1000, que é da unidade de milhar, 900, que é uma centena, 20, que é uma dezena, e 2, que é a unidade, formando assim o número 1922. Qual é o antecessor e o sucessor dos números abaixo? Então, ele te deu os números aí na coluna do meio. Do lado esquerdo, você vai colocar o seu antecessor, o que vem antes, e do lado direito, o sucessor, que vem depois, tá bom? 1924, então ficou 1923, 1925. 1922, antecessor 1921, sucessor 1923. 1926, antecessor 1925, sucessor 1927. 1920, antecessor que vem antes 1919 e o sucessor 1921. Número 2020, antecessor 2019, sucessor 2021. De acordo com o texto, no Brasil, o Dia das Crianças surgiu por força de lei em 1924. Esse é o pedacinho do texto que a gente tirou. Quantos anos se passaram desde o primeiro ano em que foi criado o Dia das Crianças até o ano de 2020? Então, 2020 é o ano que nós estamos, 1924 foi o ano que foi criado o primeiro Dia das Crianças. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos diminuir esse valor. Então, eu pego 2020 menos 1924 e vou descobrir que se passaram 96 anos, tá? Então, vamos lá. Próxima questão, ele fala que o ábaco é feito com hastes com 10 bolinhas cada. Isto porque ele é baseado no sistema decimal, que utiliza 10 símbolos, do 0 até o 9. A primeira haste representa a unidade, a segunda representa a dezena, a terceira representa a centena e a quarta representa a unidade de milhar, e assim sucessivamente. Então, atenção ao número 3.246. Então, o 6 representa unidade, então eu coloco 6. O 4 representa dezena, eu coloco 4. O 2 representa centena, eu coloco 2. E o 3 representa unidade de milhar, eu coloquei 3 bolinhas no caso aqui, certo? Então, cada número corresponde à quantidade de bolinhas que eu vou colocar em cada haste, certo? Então, vamos lá para as atividades. E aqui eu trago para vocês, ó, cada um ábaco com as datas do que a gente vem trabalhando. Então, 1924, 1922, 1926 e 1920. Então, vamos lá? Ó, 1924 tem quantas unidades? 4. Então, eu coloco 4 bolinhas. Quantas dezenas? 2. 2 bolinhas. Quantas centenas? 9, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a unidade de milhar?
uma. Próxima. 1922. Quantas unidades? 2. Quantas dezenas? 2. Quantas centenas lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma unidade de milhar. 1926 eu tenho 6 unidades, tenho 2 dezenas, tenho 9 centenas e tenho uma unidade de milhar. 1920 eu não tenho unidade, tenho 2 dezenas, tenho 9 centenas e tenho uma unidade de milhar. Certinho, crianças? Tranquilo, né? Essa atividade aqui eu quero testar se vocês estão fazendo realmente as atividades prestando atenção. Então, eu não trouxe a resolução da primeira. Eu quero saber quem está realmente de olho e prestando atenção no que a tia está falando, tá certo? Trouxe aqui a resposta da B, da C e da D, mas a letra A eu deixei para vocês fazerem sozinho porque eu quero corrigir, tá certo? Mas mesmo assim, olha para vocês verem, ainda vou dar aqui, ó, vou dar uma ajudinha, tá? Lembrando que o bloco maior representa 1000, então, ó, 1922. 1000, um bloco grande. Depois, 9 placas, que representa 9 centenas. Depois, 2, ó, que representa a dezena e 2 bloquinhos, que representa a unidade. Certo? Eu quero ver essa atividade aqui, eu preciso que vocês façam, se tiver dúvida, observe, mas a primeira eu quero dar uma olhadinha, tá certo? Eu quero ver quem realmente está fazendo. Agora eu vou começar fazendo essas pegadinhas assim no vídeo para saber se vocês estão prestando atenção realmente, tá? Próxima atividade. Será que eu fui muito mal com vocês? Não, foi não, tia, foi boazinha. Quero ver, hein? Então vamos lá. 8. A imagem abaixo está representando um dia feliz no parque. Vamos analisar essa imagem e resolver algumas situações e problemas. Quantas crianças há nessa imagem? Ó, eu encontrei 7. E se tivesse o dobro, quando eu falo dobro, eu estou falando vezes 2. Dobro vezes 2, triplo vezes 3. 7 vezes 2 é igual a 14. Então, seriam 14 crianças. Mas se essas crianças tivessem mais 394, então eu vou somar 394 mais 7. Quantas crianças seriam? Seriam 401 crianças. Tá bom. E se tivesse o triplo de criança? Ah, eu mudei, agora é o triplo. Triplo, eu preciso pegar este número e multiplicar por 3. 7 vezes 3 é igual a 21. 8,5. E se o número de brinquedo fosse o triplo? Lá a gente contou, tinha 5 brinquedos. Vocês acham o 5 também? 5 vezes 3 é igual a 15. Seriam 15 brinquedos. Nona questão. Observe o quadro com a sequência numérica a seguir. Siga as orientações com bastante atenção para fazer o que se pede.